Obrigado, Nilson, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui de novo, né? Já tive o privilégio de estar com os irmãos aqui numa EBD, num culto, e agora no encontro de casais. Com muita alegria. Quando o Nilson me convidou, eu falei, meu irmão, eu não sei se será um problema, mas eu estou numa transição ministerial. Então é a primeira vez também que eu estou aqui com os irmãos, que eu não sou de Extrema. Eu fiquei por 7 anos pastoreando a primeira igreja batista em Extrema, e tem 1 mês e meio que eu estou em Hortolândia, na igreja batista Boas Novas. E nessa noite aqui a gente veio acompanhado do Walter e da Tânia. Eles são líderes lá do nosso Ministério de Famílias. Então é um privilégio também ter eles aqui com a gente. Mas sem enrolarmos mais, vamos pensar no nosso tema aqui. Eu sou uma pessoa, não sei você, eu sou uma pessoa que gosta muito de assistir série, de assistir filme. Não sei se você gosta. Na verdade, eu gosto de investir meu tempo livre nas séries e nos livros. É como eu gosto de passar meu tempo. Ultimamente, eu também tenho gastado um pouco do tempo da minha folga passando roupa, mas a gente precisa manter aí envolvido nas coisas comuns do lado, né? Mas eu confesso que eu não sou muito bom em guardar nomes, especialmente nome de atores. Às vezes a gente está assistindo alguma coisa e pensa assim, poxa, esse cara é aquele que fez aquele filme lá e não sabe o nome. Com exceção de alguns poucos nomes mais antigos, eu não sei muitos nomes de atores. Eu não sei você, talvez seja a sua realidade também. Talvez aqui, se eu perguntar se você conhece Hugh Laurie, talvez até a minha pronúncia esteja errada, pode ser que você não saiba. Pode ser que você não saiba quem é David Prowse ou Andy Serkis. Mas com certeza você conhece o Dr. House. Esse você já ouviu falar, né? Você já ouviu falar no Darth Vader. Você também já ouviu falar no Sméagol, né, do Senhor dos Anéis. Esses são atores que interpretam esses 3 personagens. Porque muitas vezes o personagem é mais conhecido do que a própria pessoa. O papel que esses homens tiveram que desempenhar foi muito mais marcante do que quem eles realmente são. Talvez com exceção do primeiro, que é um ator um pouco mais conhecido, e porque você conhece o rosto dele. Os outros 2 você nem conhece o rosto, porque eles ficaram famosos sem mostrar o próprio rosto. E em nossas vidas enquanto casais, há alguma similaridade com isso. Obviamente nós não vivemos para interpretar papéis, mas nós desempenhamos sim algumas funções que se tornam mais marcantes na nossa vida, que às vezes faz com que a gente seja mais conhecido com essa função do que com o nosso próprio nome. Eu não sei com qual função você tem sido conhecido, né? Eu acho interessante ser pastor, talvez o Fábio compactue com isso. Porque eu me apresento pelas pessoas pelo meu nome. E eu digo, meu nome é Samuel, foi assim que minha mãe me registrou. E daí, às vezes, durante uma conversa, a pessoa descobre que eu sou um pastor. E ela muda até a posição do corpo. Acontece isso com você? Ela fala, ô pastor. Mas porque, às vezes, as pessoas valorizam muito mais essa função que eu tenho. Mas talvez você seja conhecido, sei lá, como gerente do banco, advogado, dentista, professor. Professor é algo muito interessante, né? Eu dei aula só 6 meses na prefeitura de Extrema. E eu já vivenciei isso. Eu imagino quem dá aula por muitos anos. Todo mundo conhece o professor, mas o professor dá aula para 1 milhão de pessoas. Ele não tem como conhecer todo mundo. Mas são papéis que marcam. E a maioria de nós tem ou terá uma função que é das mais marcantes que pode existir. Eu digo tem ou terá porque eu não sei se só existem casais casados aqui, só casados. Então todos nós temos esse papel que é um dos mais marcantes para nós. Nós somos maridos ou esposas. Esse papel realmente não deve ser interpretado, mas ele deve ser profundamente vivido, a ponto que as pessoas nos reconheçam mais por ele do que simplesmente pelos nossos nomes. E eu sei que desde 2007 eu não sou mais simplesmente o Samuel. Eu sou agora o Samuel da Fabiola. E é assim que a gente passa a ser conhecido, porque agora eu sou há 17 anos eu sou um marido, um esposo.
Então nós devemos nos preparar para isso e desempenhar bem essa nossa função. E a palavra de Deus nos ensina muito bem sobre isso, especialmente nesse tema desafiador que, como o Nilson já mencionou aqui, certamente já foi tratado muitas outras vezes, especialmente numa igreja séria e bíblica como essa, mas que é sempre muito desafiador. E eu clamo ao Senhor que Ele traga alguma informação, algum conhecimento para os irmãos. Se você ainda não fez isso, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. E nós vamos ler esse texto bastante conhecido, eu espero que bastante vivido também. Efésios capítulo 5, nós vamos começar no versículo 21. Como eu gosto de dizer, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí. Um tempo atrás, o que ajudava o pastor a saber se as pessoas acharam o texto era o barulho das páginas, né? Hoje a gente não tem mais isso. A palavra do Senhor diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Que o Senhor Deus nos ilumine, para que a gente possa realmente compreender a sua palavra. Eu comecei pelo versículo 21, porque eu creio que o versículo 21 faz a ligação entre o ensino anterior, que começa lá no versículo 15, com tudo que vem depois, a aplicação da sujeição mútua. Então, o que Paulo está dizendo é que sujeição mútua é característica daquela pessoa que está cheia do Espírito Santo. Quem vive crescendo no Espírito Santo se coloca subordinado ao outro. E assim, então, o apóstolo, a partir do versículo 22, vai abordar 3 áreas em que o cristão deve demonstrar a sua sujeição: no casamento, entre pais e filhos e no trabalho. E o nosso foco hoje, então, é nessa primeira área, porque, de fato, um casamento cristocêntrico é baseado nos padrões dessa nova sociedade de Deus. Deus, e esse é o tema central da carta de Paulo aos Efésios, Deus criou uma nova sociedade, né, entre o que eram os judeus e os gentios, e unindo, ele faz essa nova sociedade que nós chamamos de igreja. E essa sociedade tem 2 objetivos, que é se destacar na unidade e na pureza. E o casamento é o melhor e mais efetivo exemplo disso. Quando nós pensamos em sociedade, ainda que os nossos dias tentem defender algo um pouco contrário, a unidade básica da sociedade é a família. Tá ruim com esse? Tá bom. Eu sofro um pouco aqui, deve ser o tamanho da minha orelha. Eu sofro lá em Hortolândia também. O Walter e a Tânia são testemunhas disso. Obrigado, meu irmão. Eu dizia que quando nós pensamos em sociedade, nós vemos que os nossos dias tentam defender algo contrário ao que a Bíblia diz que é a unidade básica da sociedade. A unidade básica da sociedade é a família. E nós sabemos que uma sociedade forte é formada por famílias fortes e estruturadas. O grande problema dos nossos dias, socialmente falando, é porque as famílias estão desintegradas, perdendo valores, perdendo referenciais.
Eu sei que há diferentes núcleos familiares e muitas circunstâncias conduzem a isso. Há sim mulheres que criam seus filhos sozinhos, há homens sozinhos, há pessoas solteiras, né? E há muitos fatores para que isso aconteça. Mas no centro da família está e sempre deve estar o casal. Foi assim que Deus começou a sociedade. Foi assim que Deus criou a primeira família, com um homem e uma mulher. E esse casal recebeu de Deus o poder de gerar novas famílias. Então, por isso que a unidade básica da família da sociedade é a família, e o básico de uma família é o casal. Eu sou um admirador do movimento puritano. Acho que todos nós, batistas, deveríamos ser, né? Nós somos herdeiros do movimento puritano. E esses cristãos encaravam a unidade, a pureza, especialmente no contexto da família, de uma forma realmente muito bonita de se ver e com um testemunho muito marcante. Apesar dos erros que todo pecador comete, eles foram sim pessoas que viveram muito próximos de um ideal de vida cristã, inclusive em suas famílias, nos seus casamentos. E um puritano certa vez disse o seguinte sobre o casamento: não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua. Olha quantos adjetivos, que também é uma característica puritana, né? Eles são um pouco prolixos. Do que a sociedade entre homem e mulher, a principal raiz, fonte e padrão de todas as sociedades. Será que nós estamos olhando para os nossos casamentos e demonstrando, ou idealizando, ou buscando e também demonstrando que nós somos uma sociedade necessária, gentil, agradável, confortável, constante, contínua? Então, se nós queremos pensar em um casamento cristocêntrico, é impossível não considerar os padrões divinos para essa relação marido e esposa. Vejamos então os dois papéis marcantes que homens e mulheres devem desempenhar, não interpretar, mas desempenhar na família. O primeiro é o papel da mulher, e o papel da mulher é de esposa submissa. Eu sei que falar de submissão da esposa tem se tornado um tema cada vez mais delicado. Nós vivemos dias, talvez desde o início do século passado, dias em que as mulheres conquistaram muito espaço na sociedade. E eu sei, e é impossível você não reconhecer, que muitas dessas conquistas são conquistas justas, conquistas que a própria Escritura já defendia. Até então, mulheres tinham pouco ou nenhum acesso ao mercado de trabalho. As mulheres muitas vezes não conseguiam estudar. As mulheres não tinham voz social, não tinham direito a voto, nada disso. Então, por séculos, a mulher, na sociedade, ela viveu muito distante do padrão bíblico, de Provérbios 31, por exemplo. De uma mulher que edifica a sua casa, mas ela é muito envolvida na sociedade, ela trabalha, né? Mas, irmãos, na onda de muitas conquistas que são legítimas, há nos nossos dias um discurso que é um discurso de uma igualdade funcional. E esse discurso não é verdadeiro nas Escrituras. Quando nós temos como parâmetro a palavra de Deus, essa não é uma verdade. Esse discurso igualitário tem, na verdade, sobrecarregado muitas mulheres, impelido muitas mulheres a viver um padrão pela qual não foram projetadas por Deus para viver. Nós não podemos nos esquecer que existe uma ordem instituída por Deus em tudo que Ele fez na sua criação. Isso funciona em diversos ambientes. A igreja, por exemplo, tem a sua liderança estabelecida. Então, como pastor lá na Boas Novas, vou usar o meu exemplo, porque lá eu sou o único pastor na igreja. Eu não sou essencialmente melhor do que os outros irmãos. Eu não sou essencialmente melhor do que o Walter, que está aqui comigo, ou que a Tânia. Mas sobre mim pesa uma responsabilidade diferente da dele. Então, eu não posso
dividir exatamente a minha carga totalmente com Ele. Porque eu tenho algumas responsabilidades a partir do momento que eu fui instituído como pastor de uma congregação. Assim também ocorre em diversas outras relações da criação humana, e inclusive na família. Ao ser humano foi dada a ordem de dominar sobre todos os outros seres. Na Trindade a gente vê isso. Na Trindade é mais evidente ainda que não há diferença entre o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas há um momento no Evangelho que me chama muito a atenção. Quando os apóstolos perguntam para Jesus, quando será o fim? E o que ele diz? Isso não cabe a mim, isso não é da minha alçada. E isso não está sob a minha responsabilidade, é o que Jesus está dizendo. Isso fez de Jesus inferior na Trindade de forma alguma. Isso nos mostra como é o modo de agir, o modus operandi de Deus. E na família também há uma ordem muito bem instituída. O marido é o cabeça do lar e ele não pode fugir dessa função. Também temos que levar em consideração que hoje muitos homens se escondem da responsabilidade de serem cabeça do seu lar. Devemos estar atentos para que a comparação com Jesus no versículo 22 não extrapole os limites. Jesus tem muito mais poder sobre a igreja do que o marido tem poder sobre a sua família. Jesus é o salvador da igreja, ele adquiriu o direito de ter sido feito seu líder, mas o marido não é o salvador da esposa, mas foi instituído por Deus para que fosse o cabeça da sua família. Foi feito líder por determinação divina. Então, dessa forma, pesa sim sobre homens a responsabilidade dada por Deus. Portanto, diante dessa instituição divina, cabe às mulheres serem sujeitas aos seus maridos. Assim como na igreja, elas devem estar sujeitas ao Senhor Jesus. É interessante essa comparação que o apóstolo faz. Não é sujeição como você é sujeita ao líder ou à líder do ministério que você serve aqui na celebração. Não é sujeita ao pastor Gessé, é como você é sujeita ao Senhor Jesus. Você deve ser sujeita ao seu marido no ambiente da sua família. Nesse momento, então, eu creio ser necessário a gente definir um pouco melhor o que significa e o que não significa submissão. Eu gosto sempre de começar pelo que não significa, porque depois definir o que significa fica mais fácil, né? Primeiramente, submissão não é uma exclusividade da mulher. O próprio versículo 21, que foi o primeiro que nós lemos, já deixa isso claro. A sujeição ou submissão é responsabilidade de todos. Cada ambiente traz uma responsabilidade com relação à submissão. Tiago 4,7, Hebreus 12,9, por exemplo, diz que todos devem ser submissos a Deus. Romanos 13,1, Tito 3,1 diz, por exemplo, que todo cidadão deve ser submisso ao governo. Mais ainda, todos devem ser submissos às instituições. Ou seja, alunos devem ser submissos aos professores e diretores. Os cidadãos devem ser submissos à autoridade policial. Os sócios de um clube devem ser submissos à gestão daquele clube. Então, a submissão está em diversos ambientes. Isso sem considerar a relação pais e filhos, empregados e patrões, que Paulo continua tratando na sequência. Então, em contextos diferentes, tipos de submissão são esperadas. Submissão também não significa inferioridade. Como eu já disse, homens e mulheres são essencialmente iguais, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E essa é algo muito evidente na criação, né? Você vai lendo o relato da criação e Deus sempre vai dizendo, isso ficou bom, isso ficou bom. Em qual momento que Deus olha e diz, não ficou bom? Quando Ele criou o homem e ainda não tinha criado a mulher. E depois, quando Ele cria a mulher, Ele olha e não ficou bom. Agora sim, ficou muito bom. Porque homem e mulher juntos refletem melhor a imagem do Criador. Então, a dignidade humana não está associada ao sexo, mas está associada ao seu Criador. É Ele quem dá dignidade tanto a homens quanto a mulheres. Mas a igualdade essencial não é uma igualdade funcional. Então nós nunca podemos confundir essência
e função. Vou trazer um exemplo talvez muito simples. Pode ser que um gari não tenha uma função social tão respeitada ou tão desejada pelas pessoas como a de um médico. Mas um gari não é menos cidadão bragantino do que um médico. Essencialmente, eles são dignos, ainda que eles tenham funções diferentes e por causa disso, talvez tenham acessos diferentes. Homens e mulheres, então, foram intencionalmente criados para se complementarem. Por isso que eles recebem orientações diferentes, responsabilidades e funções diferentes, e são feitos de forma diferente. Uma grande dificuldade dos nossos dias também é que nós estamos caindo em alguns enganos de uma sociedade distante de Deus e criando tanto filhos quanto filhas muito iguais. E eles estão perdendo um pouco o diferencial de serem homens e de serem mulheres. Submissão também não é de todas as mulheres para todos os homens. O versículo 22 é claro afirmar que a submissão é esperada da mulher ao seu próprio marido, e não a todos os homens. Colossenses 3,18 repete essa afirmação. Esse é o conteúdo do ensino que Paulo exorta quando escreve a Tito, no capítulo 2, que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas. Ainda que seu marido não seja cristão, a mulher deve ser submissa para ganhá-lo, como Pedro ensina. Então, não há nenhum problema de você ter uma chefe que seja mulher. E você, no contexto do seu trabalho, vai ser submisso a ela. Não há um problema se Bragança Paulista eleger uma prefeita. Se o estado de São Paulo eleger uma governadora. Não lembro se já teve, né? Acho que não. Ou, como já tivemos, uma presidente. As mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Também não é uma autonomia masculina. Dizer que a mulher deve ser submissa ao seu marido não é uma carta branca para que o homem possa agir como quiser, sem ouvir opiniões, ou mesmo sem consultar qualquer outro membro da sua família. Afinal de contas, foi Deus mesmo quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Então, se mesmo num contexto da família, um homem casado quiser agir como se ele fosse sozinho, não vai ser bom. É importante considerar, e nós temos que entender que juntos, como casal, nós somos melhores do que sozinhos. Mas mesmo assim, há homens que não permitem que a mulher compre um pão sozinha. Mas de repente ele chega com um carro novo em casa, sem ter falado nada. Eu lembro de um casal que eu conheci uma vez, que o cara construiu uma casa sem a mulher saber. Isso mostra muita coisa de um casamento, né? Eu não consigo comprar uma bala sem a Fabiola saber que eu gastei dinheiro. Então, dito que não é submissão esperada da mulher, nós já compreendemos um pouco do que ela é, mas eu acho que vai ser importante nós definirmos bem o termo submissão ou sujeição, porque tanto submissão ou sujeição traduzem o mesmo termo do grego. No âmbito militar, é uma palavra que descrevia a formação, sabe aquela formação organizada das tropas? Então, não sei quantos aqui já foram militares, eu não fui, mas eu já vi algumas vezes, vocês já viram desfiles. Então, quando os militares eles estão em formação, é mais ou menos essa ideia que essa palavra da língua grega traz para submissão, é uma organização. Então, tem um líder, tem alguém à frente, os outros estão alinhados nisso. Fora do contexto militar, ele descreve então uma atitude que é voluntária em ceder, uma atitude voluntária em cooperar, uma atitude voluntária em assumir responsabilidade, em dividir carga. Então, ser submisso é uma decisão, é uma atitude que contribui para um propósito maior. E no caso específico aqui que Paulo está usando e que nós estamos estudando hoje, o propósito maior é construir um casamento que de fato demonstre Deus na sociedade, que demonstre Deus para as pessoas. Então vamos considerar algumas coisas sobre a submissão. Primeiro, a submissão da mulher, ela deve ser oferecida.
Se o marido precisar exigir submissão, já é uma demonstração de que algo nesse casamento está desalinhado, está fora de prumo. O versículo 22 fala diretamente às mulheres, justamente porque submissão exigida é um contrassenso. Eu sei que a dificuldade em oferecer submissão muitas vezes vem da criação. E de novo, então, eu clamo aqui, porque eu sei que além de casais, tem muitos pais e mães aqui. Talvez sua função de criação já está muito cumprida, né? Ou já está muito perto de ser definitiva. Mas ensinem às suas filhas que ser submissa ao seu marido não é ser menor. Que a submissão oferecida ao seu próprio marido, aquela que junto com a participação da família, com o envolvimento da igreja, você entendeu que era um casal que poderia crescer junto, que se complementavam, que assumiam um compromisso diante de Deus e diante da igreja, né? Diante de testemunhas. Isso constrói, não te diminui. Mas o que eu vejo é que nós estamos criando mulheres para serem emocionalmente muito, muito fortes, o que não é de todo ruim. Mas, ao mesmo tempo, nós também estamos criando meninos para serem muito bananas. Então, há uma grande dificuldade hoje para mulheres se oferecerem submissão, porque elas foram criadas de uma forma diferente e se relacionam, às vezes, com meninos, com homens que são muito meninos, quando já deveriam ser homens. Eu reconheço que há muitos benefícios para mulheres que são emocionalmente fortes, que são decididas, mas se a gente almejar só isso para as nossas filhas, nós temos criado filhas com dificuldade de serem boas esposas. Uma coisa não precisa excluir a outra. Sua filha pode ser uma boa profissional, ela pode ser uma estudante decidida, uma mulher segura, e ainda assim reconhecer a importância da submissão ao seu próprio marido. Eu não sei qual foi a sua história de criação, mas como esposa, mulheres, a sua submissão precisa ser voluntariamente oferecida ao seu marido. Se você tem lutado muito com isso, entregue essa sua dificuldade diante de Deus. Ofereça submissão. Entendo que submissão ao marido é um ato de louvor ao próprio Deus, porque Ele instituiu essa ordem na sociedade do casamento. A submissão é uma ordem. Mesmo sendo algo oferecido, a submissão da mulher ao seu marido não é uma sugestão. Esqueci de passar um aqui. Então ela reflete muito mais a relação que vocês, mulheres, têm com o próprio Deus, do que uma relação que você tem com o seu cônjuge. Talvez você esteja, sim, submissa a um homem que não é digno da sua submissão. É péssimo isso, é triste, também foge do ideal divino. Mas ainda assim, busque a submissão pelo amor que você tem a Deus. Os planos de Deus não precisam sempre ser entendidos por nós, mas eles sempre devem ser obedecidos. Então, submissão ao marido é uma obediência a Deus. Submissão também é alinhar-se com o marido. As responsabilidades de um homem com relação à sua família são realmente muito grandes, tão grandes que elas não podem ser executadas sozinhas. Mas Deus deu ao homem uma auxiliadora confiável, uma auxiliadora que está junto nessa missão. Mas muitas vezes as mulheres têm entendido que esse auxílio é na cobrança. Todas as expectativas de Deus para a família ainda serão cobradas do marido. Talvez um exemplo aqui, né? Hoje meu time está aí apanhando do Bragantino. E provavelmente ao final do jogo, quem vai aparecer na entrevista coletiva é o técnico. E ele vai assumir a responsabilidade. Ele vai dizer assim: esse time perdeu por minha causa. Quando uma mulher está
alinhada com o seu marido, ela tem essa proteção, porque as cobranças de Deus são ao marido. Quando a família ganha, a família ganhou. Quando a família perde, a responsabilidade é do marido, porque ele é o cabeça. Então, alinhe-se voluntariamente, obedecendo essa ordem de Deus ao seu marido. Submissão não é uma missão inferior. Então, deixa essas brincadeiras de lado, de que o meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço. Isso está errado. Alinhamento envolve apoio, auxílio, oração. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de encorajamento ao seu próprio cônjuge. Submissão também é respeitar. E o versículo 33, que fecha, ele resume a atitude de submissão da mulher com essa palavra: as mulheres respeitem o seu marido. Lembre-se que Deus está muito mais interessado, esposas, do seu coração do que apenas do seu comportamento. Submissão sem respeito pode se transformar em opressão, e esse não é o ideal divino. Respeito está associado à reverência, ao temor. Não é um temor no sentido de um medo, esse marido, como infelizmente já foi muitas vezes realidade na sociedade, né? Eu me submeto ao meu marido porque ele me agride fisicamente, ou porque eu não tenho capacidade financeira de viver sem ele. Mas isso não é um ensinamento de Deus. A submissão por respeito, ela também é um respeito ao próprio relacionamento. Um temor diante de Deus, não um temor diante do marido, um temor de o que nós podemos comunicar de errado para uma sociedade caída como essa, se nós não vivemos unidos como casal, a unidade básica de uma sociedade. Uma mulher que não é submissa ao seu marido, ela mostra que ela não tem apreço por ele. Mulheres, entendam que submissão ao marido é um ato de respeito ao relacionamento, mais até do que ao seu próprio cônjuge. Por fim, submissão é algo sobrenatural. Nós temos que admitir que naturalmente ninguém é capaz de viver assim. Tanto não é assim que a sociedade sem Deus caminha no extremo oposto desse ideal. Ela vai a passos largos para outro lado. Mas o interessante das ordens de Deus é que Ele mesmo nos capacita a cumpri-las. A mulher talvez não se submete natural e espontaneamente ao marido, porque desde a queda ela luta com o seu pecado. Na verdade, Deus diz isso lá para a mulher, né? A tentativa é sempre de superar, de competir. Mas submissão é característica de quem se deixa encher pelo Espírito Santo. Lembra quando eu disse onde a gente começa esse raciocínio? Lá no versículo 15. E o versículo 18, que é bastante conhecido, ele diz: ao invés de se encher dos valores mundanos, aqui simbolizado pelo vinho, encham-se do Espírito. Mulheres que cada vez mais se enchem do Espírito, conseguem de uma forma divina experimentar a capacidade ou a capacitação para serem submissas aos seus maridos. Se o seu marido não tem sido amável a ponto de merecer a sua submissão, dobre os seus joelhos, interceda por uma mudança no coração dele. Se você não tem conseguido ser submissa, dobre os seus joelhos, interceda por uma intervenção de Deus na sua vida. Mas entendam, mulheres, que submissão é um ato de humildade, de dependência do poder de Deus. Desempenhar então o papel de esposa é assumir a submissão como a sua grande característica. Totalmente contrário ao que os nossos dias anunciam, uns valores muito diferentes, mas essa é a verdade que a Bíblia nos ensina. Então, mulheres, desempenhem esse papel, sejam submissas aos seus próprios maridos, assim como vocês amam e são submissas ao próprio Deus. Vamos para o papel do homem agora.
E o papel do homem é ser um marido amoroso. Muitas vezes as pessoas acham que falar de submissão é o grande desafio desse texto. Mas eu creio que falar de amor verdadeiro é um desafio ainda maior. O papel a ser desempenhado pela esposa é sim árduo, mas eu não estou aqui defendendo a minha classe. Mas Deus reservou um papel ainda mais pesado para o homem. A grande responsabilidade dos maridos é amar a sua esposa. E se você já teve o privilégio de estudar a carta aos Efésios, e os Efésios, quando chegam nessa altura da carta, eles já tinham compreendido muito bem o que era o amor, mas para que não reste dúvidas, o apóstolo repete qual é o padrão do amor. O amor é sacrificial, assim como o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Esse é o nível de amor que os maridos devem oferecer às suas esposas. Um amor também que deve ser oferecido e não exigido, que também é uma ordem e não uma opção, que também é sobrenaturalmente produzido pelo Espírito Santo naqueles que intencionalmente estão buscando se deixar ser cheios pelo Espírito Santo. Um amor que é uma escolha, não é uma emoção. Um amor que deve ser praticado e não sentido. Acho interessante, porque nos nossos dias as pessoas dizem: o amor acabou, nosso casamento acabou porque o amor acabou. Mas a palavra de Deus, no texto bastante conhecido lá de Coríntios, diz: o amor jamais acaba. Não existe essa de o amor acabou, porque o amor ele é praticado, ele não é sentido, ele é uma escolha. E homens de verdade estão dispostos não somente a morrer pela sua família, mas a viver por ela. Essa é a demonstração de amor. Em marketing, umas décadas atrás talvez, usava-se a expressão 5 P's. Né? Eu sei que hoje eu já ouvi até 8 P's. Mas os 5 P's são aqueles pontos essenciais que uma empresa deve considerar para ter um sucesso, né, na área de marketing. Preço, produto, público, praça e a promoção. Então eu fiz os 5 P's aqui do amor, do marido, para ficar um pouco mais fácil aí de você tentar lembrar. Tá bom? O primeiro deles aqui que esse texto nos ensina é padrão. Enquanto o exemplo da igreja estabelece um modelo de submissão para a esposa, assim como na igreja nós somos submissos a Cristo, as mulheres devem ser submissas ao seu marido. O exemplo de Cristo é quem dá o padrão de comportamento do homem. E é interessante isso. Isso nos ensina, por exemplo, que homens não dominam sobre as suas famílias, mas eles se entregam por elas, especialmente por sua esposa. Parece que por muitos anos as pessoas ficaram cegas a esse tipo de liderança, a liderança que serve. Aí, de repente vem um cidadão e escreve um livro repleto de princípios bíblicos de liderança e intitula lá O Monge e o Executivo. E o cara ficou milionário vendendo esse livro. Se as pessoas tivessem lido o Evangelho, tinham economizado um dinheiro e o cara não tinha ficado tão rico assim. Quem já leu esse livro sabe que a base dele é defender que servir a sua equipe não faz um líder perder a autoridade, mas pelo contrário, fortalece a sua autoridade. Esse foi o padrão de liderança do ministério de Jesus. E esse é o padrão de liderança que todos os maridos devem adotar nos seus lares. Mas muitas vezes a gente confunde o padrão do segundo Adão com o padrão do primeiro Adão. Qual foi o padrão do primeiro Adão? Na primeira dificuldade que ele fez, culpou a mulher. Culpa a mulher e Deus ao mesmo tempo, né? A culpa é dessa mulher que o Senhor mesmo que me deu aí. Se eu não tivesse feito isso, eu estava muito bem sozinho. Mas o padrão do segundo Adão é diferente. Ele diz: a culpa não é minha, mas eu assumo para que você possa ter o perdão. Mesmo sem pecado, se entregou. Qual padrão de amor, maridos, você tem praticado ou buscado praticar na sua família? Será que a sua família percebe que você se sacrifica por ela? Ou talvez você é aquele que espera que todos se sacrifiquem por você. Você chega em casa, sua esposa já deixou a janta na mesa, seu filho desamarra o seu sapato, o outro vem com chinelo, né? Uma família que me serve.
Esse não é o padrão de maridos amorosos. O segundo P é a purificação. Todo cristão tem responsabilidades ministeriais. Eu sei que aqui é uma igreja que, pela graça de Deus, as pessoas se envolvem muito e servem bastante. Talvez nunca no nível que os pastores querem, né? Os pastores sempre querem mais. Mas para mim, que olho de fora, eu vejo que é um nível muito, muito interessante mesmo. E uma igreja madura. Mas a prioridade ministerial de cada marido é a sua esposa. Assim como Deus purifica e prepara a igreja para si mesmo, o homem tem que purificar e preparar a sua esposa. O marido deve zelar pelo crescimento da sua esposa no conhecimento de Deus, na graça de Cristo. Purificar é um cuidado interno. A vida a dois deve constantemente ter esse cuidado da alma. No fim das contas, marido, essa é uma das maiores vantagens, porque nós mesmos seremos os maiores beneficiados da purificação da nossa esposa. Cristo purifica a igreja para um dia apresentá-la a si mesmo. Sabe o que eu me lembro disso? Quando vocês foram casar, alguns casaram há mais tempo, talvez não tinha essa moda, mas desde a época que eu casei já existia isso, então pelo menos há uns 20 anos já tem o dia da noiva, né? Então a mulher marca um horário lá no salão mais caro da cidade, passa uma tarde lá no ofurô, e arruma o cabelo, e cuida da pele, faz uma maquiagem, tudo isso para quê? Para se apresentar para o seu noivo no momento da cerimônia, da forma mais linda que ela pode. Esse texto está nos ensinando que Deus está fazendo com a sua igreja um constante dia da noiva. E de alguma forma, nós maridos que amamos a nossa esposa, temos que fazer isso. O dia da noiva não ficou só lá na véspera do casamento. E aqui pode ser que inclua incentivar a sua esposa ou até pagar para que ela vá ao salão, mas é o cuidado que mais importa. Como Pedro diz, não é o adorno exterior, é um coração rendido a Deus. O quanto você constantemente está preparando a sua esposa, e daí não simplesmente para apresentá-la para você mesmo, mas para que ela seja, sendo parte da igreja, apresentada ao nosso noivo em comum, Jesus o Cristo. O marido tem a obrigação de fazer isso com a alma da sua esposa, intencionalmente. Isso não significa que o marido deve ser pastor, ele precisa conhecer teologia. Isso não significa que você precisa reproduzir o culto de domingo na sua casa. Então você prega, sua mulher faz o louvor, um filho recolhe o dízimo, né? O outro cuida do bebezinho, porque ele é do ministério infantil. Mas significa que o marido tem que estar atento, a sua família está crescendo. A sua esposa tem conhecido mais de Deus. O que sua esposa tem consumido, que tem alimentado o seu coração? Seja produções aí, cinema, séries, seja o que ela anda lendo. Sua família está numa igreja saudável. Vocês estão envolvidos nessa igreja saudável a ponto de receber o que vocês precisam dela. Você, como marido, é um exemplo de busca para ser alguém cada vez mais piedoso. Você é a pessoa que encabeça as orações na sua casa. Você teme ao Senhor. Para fazer essas coisas não é necessário erudição. Não é necessário dominar a teologia. Qualquer analfabeto que ame a Deus acima de todas as coisas pode fazer isso pela sua família. Deve fazer isso pela sua família. Talvez você seja novo na fé. Pode ser que você casou com uma mulher que já tem muito mais experiência cristã do que você, que domina muito mais as escrituras do que você. Então, tenha a coragem de aprender com ela, mas de incentivar. Nós estamos continuamente aprendendo, ou você parou de aprender porque agora você precisa ensinar a mim que sei menos do que você. Esteja determinado a crescer na vida cristã. Vocês têm sido reconhecidos como liderança espiritual do seu próprio lar. Isso é característica de maridos amorosos. Você pastoreia a sua família.
O terceiro P é a proteção. Quando o apóstolo exorta que os maridos amem as suas esposas como aos próprios corpos, ele não estava em mente com questões estéticas. Ainda que gregos e romanos fossem muito egocêntricos e valorizavam muito mesmo a beleza do corpo humano, corpos bem definidos, né? O apóstolo Paulo não está ensinando aqui que nós devemos, homens, para ser amorosos, todos nos tornarmos metrosexuais. Às vezes eu assusto. Fui pastor de juventude alguns anos atrás. Você chegava no acampamento, no alojamento dos homens, e se assustava com a pia do banheiro dos meninos. É tanto creme, tanto não sei o quê. Puxa, antes eu usava um shampoo 8 em 1, né? Shampoo, condicionador, pasta de dente, sabonete, óleo de carro, serve para tudo. Mas o pensamento do apóstolo aqui está muito mais associado à proteção. Por quê? Porque é instintivo cuidar do nosso corpo. Quando a gente tem fome, a gente se alimenta. Quando a gente sente dor, a gente trata. Se você percebe um perigo, você foge. Essas são as atitudes normais. Somente em casos extremos ou em casos de disfunção é que a gente age contrário a isso. Mas naturalmente nós buscamos a autopreservação. Então, dessa forma, o homem deve proteger a sua esposa de uma forma natural. Assim como você defende o seu corpo, você deveria defender a sua esposa. Isso é uma forma de você demonstrar o seu amor. Lembre-se que no casamento, ambos nos tornamos uma só carne. Então, não proteger a sua esposa é autodestruição. Às vezes tem casais que competem entre si. Mas os maridos precisam entender que qualquer prejuízo para a sua esposa é um prejuízo para você. Proteger inclui cuidado, mas também provisão. Isso não significa que a mulher não possa trabalhar, desenvolver carreira, cooperar com o sustento da casa, que uma mulher não possa ganhar mais do que seu marido, mas implica que a responsabilidade continua sendo do homem. Esse peso continua nas suas costas. O gerir junto, o pensar junto, é responsabilidade do homem. Então, homens, vocês são reconhecidos como os provedores e os protetores da sua casa. Isso é papel de maridos amorosos. O quarto P é a presença. Talvez é um conceito que não esteja muito evidente aqui em Efésios, mas que certamente faz parte do amor do marido, e eu quis incluí-lo aqui. 1 Pedro 3,7 diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Vós, maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento. Muitos homens que tentam compensar sua ausência física com questões materiais. E claramente o foco da sua vida é a sua carreira. Acreditam do fundo do coração que sua família morar na melhor casa, do melhor condomínio aqui de Bragança, se a sua esposa tiver um melhor carro, que possa trocar aí a cada ano, 2 anos, se os seus filhos estudarem nas melhores escolas, usarem as roupas das melhores marcas, isso vai suprir a sua esposa e a sua família do que é necessário. Mas lembrem-se, presentes nunca substituem presença. O texto que eu li também é claro afirmar que é necessário discernimento. Também não se torne um marido inútil, que fica o tempo inteiro em casa e não cuida e não provê para a sua família. Seja equilibrado. Mas que o discernimento vindo de Deus traga sim esse equilíbrio. E viva as coisas comuns do lar. Viver as coisas comuns do lar inclui dividir o peso da educação dos filhos, por exemplo. Tem maridos que são tão ausentes, distantes dos filhos, que não desenvolvem nenhuma autoridade sobre os seus filhos. Viver as coisas comuns do lar é pensar nas coisas comuns da casa. Quantas vezes eu já aconselhei casais que o problema que eles tinham era inicialmente muito simples, mas se tornou um grande problema. Qual que era o problema inicial? Os dois trabalhavam. Quando chega em casa, o cara vai lá assistir alguma coisa, vai lá jogar videogame. E não é problema você ter os seus hobbies e jogar videogame, mas a mulher ia fazer o quê? Ia fazer a janta, ia dar banho nas crianças.
e se sente cada vez mais sobrecarregada, simplesmente porque os maridos não vivem a vida comum do lar. Muitos maridos, poucos estão em casa, e quando estão, não faz diferença. Então ame como servo. Não há maior amor do que dar a vida. Nosso exemplo, nosso padrão, Jesus Cristo, ele serviu até em coisas que eram consideradas na sua sociedade, na sua época, na época em que Jesus se fez homem, humilhantes. Coisas de segunda ou terceira categoria. Maridos, vocês estão realmente marcando presença no seu lar? Detergente não é corrosivo. Nunca ouvi falar de alguém que perdeu a mão lavando uma louça, tá bom? Ou deixou de ser másculo por causa disso. Arrumei a cama hoje. Perdi um pouco de testosterona. Não existe. Vivam as coisas comuns do lar. Marquem presença no seu lar. Com sabedoria, com discernimento, mas façam isso. E o quinto P é a presidência. Aí sim, a liderança. A liderança é mais do que uma característica do marido, mas a liderança é uma característica masculina. E as características naturais do homem exigem que ele se coloque como líder servo, mas que assume liderança. O pecado, infelizmente, vem maculando a verdadeira masculinidade, e hoje a gente vê dois extremos. Ou um autoritarismo machista, ou a frouxidão excessiva de um banana que não consegue fazer nada. Mas o homem bíblico, ele é equilibrado. E o lar é o principal lugar onde o homem precisa exercer a sua liderança. Tanto que até para reconhecer aqueles que poderiam ser líderes na igreja, o que é dito? Reconheça se ele administra bem a sua casa. Se ele é um líder no seu lar. Porque se ele não for um líder no seu lar, ele não serve também para ser líder na igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que liderança é um privilégio. Eu acho que ela é muito mais um peso do que um privilégio. Assumir a presidência da sua família é dar a cara a tapa, é se colocar na zona de risco, é assumir culpa, mesmo quando não é sua. Porque o que envolve a sua família, a responsabilidade é nossa, enquanto maridos. É movimentar, é motivar, é purificar e todas as outras coisas que a gente já viu. Mas na prática eu tenho visto muitos homens que são empurrados pelas suas esposas. Mulheres que servem, que buscam a Deus, que cuidam dos filhos, trabalham fora, e os homens são os bananas. Isso não tem destruído apenas as famílias, isso tem destruído as igrejas. Homem, seja o presidente da sua família. Lembre-se que a responsabilidade de liderar a sua casa, de aumentar o relacionamento da sua família com Deus, de prover, de proteger é sua, não abra mão disso. Eu não sei exatamente porquê, talvez seja uma característica do pecado, mas homens têm muita facilidade de ver um problema e fazer de conta que não viram. Se não for intencionalmente colocado nas mãos. Lógico que eu estou sendo generalista aqui, mas as mulheres não. As mulheres começam a assumir problemas que elas veem, mesmo se não são pedidos. E daí hoje o que a gente está vendo é uma inversão de papéis. Homens, assumam a liderança da sua casa. É uma bênção ter uma auxiliadora, mas comande. Não espere a sua esposa mendigar a sua liderança, governe. E muitas vezes tem mulheres clamando claramente, altamente, em alta voz, para que os homens governem a sua própria família. E o cara continua sentado de pijama, assistindo qualquer coisa. Essas 5 características do amor estão presentes na sua casa. Você, homem, quando desempenha o papel de marido, você tem buscado essas características. Você não casou para ganhar uma profissional doméstica. Agora eu tenho alguém que faxina por mim, tenho alguém que cozinha por mim. Você não casou para ganhar uma amante de graça. A gente casa para ter alguém que nos complementa na vida, no serviço a Deus,
na liderança da família. Então, não lidere o lar como um ditador, mas como um servo, assim como fez o nosso padrão, Jesus Cristo. É fundamental a gente compreender aí por que o apóstolo cita Adão em Gênesis. No versículo 31 é citado Gênesis 2, 24. É importante a gente entender porque desde o primeiro casal, Deus já tinha o plano de que a união marido e esposa simbolizasse essa união entre Cristo e a sua igreja. Isso não era claro para Adão. Aliás, é muito interessante pensar por que Adão disse isso, né? Por isso o homem deixa pai e mãe. Quem é seu pai? Quem é sua mãe, Adão? Mas profeticamente ele vai dizendo, a partir dessa primeira união aqui, isso vai se repetir muitas vezes ao longo dos milênios. E Deus vai revelando a sua vontade. E daí então chega um momento que se torna claro para a igreja de Cristo, se torna claro para os Efésios, é claro para nós hoje. É por isso que o apóstolo afirma, é um grande mistério. Mistério no linguajar paulino é algo que era um segredo, mas agora não é mais um segredo, agora está revelado. Então quando o homem ama a sua esposa, quando ele deixa para trás a família de onde ele veio, e ele constitui assim uma nova família, e ele desenvolve essas características e se torna um marido amoroso, ele está claramente demonstrando como Deus ama a sua igreja e anunciando o próprio Cristo. No fim das contas, é esse o nosso objetivo de vida. Por que nós existimos? Para glorificar a Deus e fazê-lo conhecido. Quando nós, maridos, amamos nossa esposa, todos aqueles que acompanham a nossa relação compreendem melhor a relação da igreja com Cristo. Nós estamos ensinando nossos filhos a compreender o que significa Deus dizer que é pai, por exemplo. Nós estamos ajudando a sociedade a compreender como 3 pode ser um só, porque nós somos 2 que nos tornamos um só. Mas a destruição da família tem levado muitas mulheres a terem medo de relacionamento com Jesus. Porque se Jesus é o noivo, ele deve ser muito agressivo, ele deve ser folgado, ele deve ser egocêntrico, porque é esse o padrão de homens que as mulheres estão conhecendo. A destruição da família tem levado filhos a terem medo do relacionamento com Deus, porque se Deus é pai, ele deve ser autoritário, mal resolvido, bruto, distante, indiferente, porque é esse o padrão que muitos filhos têm conhecido do que é pai. Mas Deus intencionou a família, responsabilizou homens e nos capacitou para que a gente pudesse espelhar o Senhor a partir da nossa casa. Para que assim a gente pudesse, como gosto de dizer o Dave Murray, ele que vai ser o preletor, né, do retiro, espalhar o amor de Deus, espelhar e espalhar. Então, homens, assumam comigo essa responsabilidade. Vamos ser homens de verdade, homens bíblicos. É disso que as nossas esposas precisam. É disso que a nossa sociedade precisa. É assim que nós poderemos viver casamentos cristocêntricos. Versículo 33, ele fecha todo o capítulo e resume o papel do marido e esposa. Homens que amam favorecem a submissão respeitosa das suas esposas. Esposas que respeitam a submissão facilitam o trabalho do amor sacrificial do marido. Pode ser que esse ideal não esteja na sua casa de muitas formas. Se você entende que não tem recebido o respeito da sua esposa, sabe qual é a resposta? Ame mais. Ame mais forte. Ore mais. Se você entende, mulher, que não tem recebido o amor do seu marido, a resposta é: seja mais submissa. Para que através do seu procedimento Deus transforme a atitude do seu marido. Faça uma pequena análise sincera quando vocês estiverem saindo daqui e indo para casa. Pergunte e esteja disposto a ouvir sinceramente a resposta. Benzinho, paixão, sei lá como que vocês chamam, mozão. Você acha que eu sou um marido amoroso? Onde eu falho? Porque ela é só auxiliadora idônea. E ela tem que ser a primeira pessoa a te ajudar a ser mais amoroso. Inverta a pergunta. Você acha que eu sou realmente uma esposa submissa?
É sempre mais fácil idealizar quem queremos que esteja ao nosso lado. Mas o correto é trabalharmos para que nós sejamos o parceiro ideal. Saia daqui disposto a crescer, seja em submissão, se você for esposa, ou em amor, se você for marido. Homens, tenham orgulho de desempenhar o papel de marido como o papel mais marcante na sua vida. O papel que você vai ficar conhecido. Sabe quem veio falar no encontro de casais? Foi o marido da Fabíola. Mulheres, tenham orgulho de desempenhar o papel de esposa como o mais marcante e o mais importante da sua vida. Porque assim nós seremos sempre submissos a Deus em tudo, vivendo casamentos centrados em Cristo.